Eu estava no Rio de Janeiro pregando, saí de um ginásio e um garoto me abordou na saída do ginásio e começou a pular na minha frente. E os cariocas têm uma gíria, eles não chamam a gente de pastor, a maioria chama a gente de vaso ou de varão. E aí, varão, aquela gíria deles, né? E aí então ele pulava na minha frente e falava: e aí, vaso, tu não está vendo não? Eu falei: meu filho, eu tenho fé para ver, mas eu não estou dando conta de ver. E ele pulava na minha frente e falava assim: tu não está vendo não, varão? Eu falei: não. Ele falou: eu estou montado num cavalo de fogo. E eu olhei para ele, eu pensei comigo, pelo tamanho do pulo, ele está em cima de um pônei, não é de um cavalo, porque está pulando baixo. E aí ele falou: estou indo embora, varão, para minha casa montado em cima desse cavalo de fogo. E ele saiu galopeando na noite, no cavalo dele. E o pastor, o presidente da Assembleia de Deus, pastor Paulo, chegou do meu lado e falou: o que o senhor achou, pastor Santo? Eu falei: isso aqui é fanatismo, isso aqui é loucura. É um jovem que vive em vigília, vive orando, vive jejuando, busca muito a presença de Deus, e na hora de fazer uso daquilo que Deus deu para ele, ele não sabe usar. Ele vira um visionário, ele vira um maluco de Deus na terra. Na mente dele, ele está acreditando que está montado num cavalo de fogo. Agora ele não está fazendo uso daquilo que Deus deu para ele fazer uso. E a bem da verdade é que nós, às vezes, nós oramos de forma equivocada. E eu entendi, lendo a Bíblia, e compreendi algumas coisas acerca de Deus. Por exemplo, tudo aquilo que você pedir para o teu próprio prazer, para deleite pessoal, tu vai demorar para receber. Salomão disse o seguinte: de tudo que tu tens recebido, reparta com 6 e até com 7. Eu voltei para o meu estado e eu preguei sobre a questão do vaso, porque lá no nosso estado estava com esse negócio de vaso, e vaso para cá e vaso para lá. Eu falei: irmãos, vocês estão equivocados quanto a vasos, tá? Na casa do oleiro lá tinha muitos vasos, mas só um vaso foi restaurado, aquele que estava na palma da mão do oleiro. Os outros estavam dentro da casa, mas o que foi restaurado estava na palma da mão do oleiro. Uma coisa é tu vir para a casa do oleiro, outra coisa bem diferente é tu estar na palma da mão do oleiro. Então o que acontece? Vaso é receptor. Olha aqui, ó, a água chegou aqui nesse vaso, ela parou, porque vaso é receptor. Olha aqui também, essas flores aqui chegaram no vaso, pararam, porque vaso é receptor. E eu falei para a igreja: a partir de hoje eu não quero mais vaso aqui. Nós vamos fazer o seguinte: eu quero homens e mulheres que venham buscar a presença de Deus para serem canal de Deus na terra. A bênção de Deus vem de Deus para mim, ela tem que ter uma porta de saída. Eu tenho que saber fazer uso desta presença de Deus. E ministramos, chamamos a atenção da igreja, e foi de grande valor. Agora entenda uma coisa: quando o apóstolo Paulo estava no exercício do seu ministério, diz a Bíblia que até os lenços do apóstolo Paulo curavam, sim ou não? Diz a Bíblia que os lenços do apóstolo Paulo, quando era colocado em certas pessoas com enfermidade, elas recebiam a cura. Isso quando ele pedia para os outros, quando ele estava repartindo o que Deus dava. Quando ele deixou de pedir para os outros, ele foi pedir para ele. Ele chegou e disse o seguinte para Deus: eu tenho um espinho na carne, eu quero que tu tire. E diz a Bíblia que ele orou por 3 vezes ao Senhor. Esse era um desejo pessoal, era um pedido particular. Deus tirou o espinho da carne de Paulo? Não. O Senhor falou: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, quando tu está fraco é que tu está forte, não vou te dar o que tu está me pedindo para ti. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, tudo que ele pedia para os outros, o Pai dava, sim ou não? Sim. Mas quando ele deixou de pedir para os outros, ele entrou no Getsemane e ele falou: agora não é para os outros, agora é para mim. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O Pai afastou? Não. Parece que Deus estabeleceu uma lei, uma regra: tudo aquilo que nós pedimos para o nosso próprio prazer, vamos demorar para receber. Agora, nesta noite eu não quero mexer com o teu coração, quero mexer com a tua mente. Se eu pudesse mudar a tua forma de pensar, a tua forma de orar. Quem aqui tem orado para Deus abrir as portas, por gentileza? Quem tem orado para Deus abrir as portas? Baixa a tua mão. Por gentileza, deixa eu te fazer uma pergunta: quantos de vocês creem que Deus é todo poderoso? Digam glória a Deus. Quantos de vocês creem que Deus precisa de porta aberta para operar milagre? Se Deus é todo poderoso, Ele não precisa de porta aberta para operar milagre, sim ou não? E para que tu ora para Ele abrir a porta? Nós temos alguns conceitos que nós pré-estabelecemos para a nossa vida, e é mal de assembleano. Dobrou o joelho com 5 minutos de oração, já começa a pedir para Deus abrir a porta, como se Deus precisasse de uma porta aberta para operar milagre. Eu quero falar para vocês, irmãos, que Deus é perito em operar milagre quando tudo que é porta está fechada. Se o diabo fechou tudo que é porta para você, é hora de você começar a celebrar. Vem cheiro de milagre no meio do caminho. 3 garotos são lançados para dentro de uma fornalha de fogo ardente, a porta da fornalha se fechou. Eles morreram queimados, sim ou não? Não, porque Deus entrou lá e operou um milagre de porta
fechada. Daniel é lançado na cova dos leões, e a porta da cova é selada pelo anel do rei. Daniel foi morto pelos leões, sim ou não? Não, porque Deus entrou lá e operou um milagre de porta fechada. Os discípulos, com medo dos judeus, estavam com as portas trancadas, e Jesus, sem bater na porta, apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Não tinha para onde correr. Deus sempre gostou de operar milagre quando todas as portas estão fechadas. Agora entenda uma coisa: se você mudar a tua forma de pensar nesta noite aqui, e você sair deste culto pensando contigo mesmo, a partir desta noite eu não vou pedir para mim, eu vou pedir para Deus mandar sobre a minha vida, e tudo aquilo que eu receber da parte de Deus eu vou repartir com 6, vou repartir com 7, vou repartir com 10, com 20, com 30. Eu vou repartir tudo aquilo que Deus passará a entregar na palma das minhas mãos. Quer ver como é que é a lei de Deus? Moisés, ele conduz a nação de Israel, e ele para na frente do Mar Vermelho. Os egípcios vêm perseguindo a nação de Israel. Moisés começa a clamar a Deus, e Deus pergunta para Moisés: por que tu clamas a mim, Moisés? E Moisés fala para Deus: aí está vindo os egípcios atrás, a Rede Record errou, não foi Ramsés que perseguiu a nação de Israel, não foi. Eu já fui algumas vezes ao Egito, já fiz todo o Antigo Testamento no Egito, e já fiz todo o Novo Testamento por algumas vezes no território de Israel. Quem perseguiu a nação de Israel não foi Ramsés. Ramsés é conhecido no Egito como Ramsexo, porque teve 268 mulheres e mais de 400 filhos. Ramsés não era brincadeira. Quem perseguiu a nação de Israel foi Meri-Epitá, filho de Ramsés, que entrou na lei do nepotismo e quis se promover nas costas do pai. Como ele era caçador, ele usa a nação de Israel como presa, e ele vai para o deserto como predador. Quando Moisés clama a Deus, Deus pega e fala para Moisés: por que tu clamas a mim, Moisés? O que tu quer? Moisés fala para Deus: Deus, abre o mar, abre o mar. Deus pega e fala a Moisés: o que tu tens na tua mão? Uma vara. Para que tu quer que eu abra o mar, Moisés? Por teu povo passar. Não é para mim, por teu povo passar, a tua nação, o teu povo. Se Moisés fala para Deus: abre o mar porque eu vou passar, o mar não ia abrir, não ia abrir. Mas quando ele tocou no coração de Deus, ele fala: para o teu povo passar, porque atrás de nós vem a nação de Israel. Pediu para repartir. Deus falou: fere o mar, passa para o outro lado, Moisés, e canta o hino da vitória com a tua irmã Miriam. Faz a festa lá do outro lado. Quer ver outra questão? A irmã Ana, ela chega junto a uma das colunas do templo e ora a Deus porque ela quer um filho. E Deus pega e fala: Ana, para que tu quer um filho? Não é para mim, Senhor, é para a tua obra. Na tua casa o sacerdote está da cadeira para o travesseiro. Não tem mais visões dentro da tua casa, a palavra está rara, e não tem mais ninguém preparado para ouvir a tua voz. Dá-me um filho e eu entrego dentro da tua casa. Deus falou: Ana, daqui a 1 ano tu estará abraçada com Samuel, será profeta, e tudo que sair da boca dele não vou deixar nenhuma palavra cair por terra. Quer ver outra questão? O centurião de Cafarnaum vai ter com Jesus e fala para o Senhor Jesus: não é para mim, é para o meu criado que ficou em casa. Jesus olha para eles: é isso que eu quero. Eu nunca vi tanta fé em Israel. Ó homem de grande fé, pediu para repartir, pode ir embora, o teu criado ficou sarado agora mesmo. E ele volta para casa, encontra o seu servo, o servo dele curado, bem na hora que Jesus havia falado com ele. Outra questão: aquele jovem entrega 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Daqueles 5 pães, Jesus abre uma padaria. Dos 2 peixes, Jesus abre uma peixaria. E o pão e o peixe se multiplicou na palma da mão de Jesus, sim ou não? Não. O garoto doou 5 pães e 2 peixes, e Jesus, tendo tomado os 5 pães e 2 peixes na sua mão, e diz a Bíblia: e tendo dado graças, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Sabe onde é que se multiplicou o pão e o peixe? Na palma da mão dos discípulos. Na lei de Deus, tudo que Deus tem para dar para toda esta terra, para toda a nossa geração, para as nações da terra, não se multiplica mais na palma da mão de Jesus, se multiplica na palma da tua mão. O milagre de Deus vai se multiplicar na palma da tua mão. Eles foram na direção da multidão com um pedaço de pão, com um pedaço de peixe. Quanto mais eles entregavam pão, peixe, mais pão e peixe aparecia. Pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe. Quando eles voltam para Jesus, Jesus pergunta para eles: faltou alguma coisa?
Eles disseram: não faltou nada. Agora pegue os cestos e vão recolher de tudo que sobrou. Quantos cestos cheios sobraram? 12. Quantos discípulos eram? 12. Um cesto para cada um. Essa é a lei de Deus. Ele manda para mim e eu reparto. A bênção de Deus bate lá e volta para mim novamente. Deus manda para mim e eu reparto. A bênção de Deus bate lá e volta para mim novamente. Deus manda para mim e eu reparto. A bênção de Deus vai lá e volta para mim novamente. Porque Deus não deixa ninguém vazio, não. Deus não deixa. Essa é a lei de Deus. Agora compreenda o negócio. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. A unção de Deus na vida de Jesus tinha um propósito. O próprio Senhor, quando chegou naquela sinagoga lá em Nazaré, Ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para. Esta palavra para mostra 6 objetivos da unção de Deus na vida de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, abrir a vista aos cegos, colocar em liberdade aqueles que estão cativos. Ali tem 6 propostas da unção de Deus na vida do seu Filho Jesus. A igreja que estava em Jerusalém, o próprio Deus tinha um propósito com aquela igreja. O próprio Cristo falou: ficai na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Uma vez recebendo poder, o que vocês vão fazer? Vocês passam a ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa era a proposta de Deus. Vocês vão receber poder para quê? Para ser testemunha. Tanto, esta palavra tanto está falando de algo simultâneo. Nós temos que evangelizar Goiânia, mas nós temos que evangelizar o estado do Goiás, temos que evangelizar o Brasil, a América do Sul, temos que evangelizar a Europa, a América do Norte, a Ásia, a Oceania. Oxalá que em todas as cidades da nossa nação, agora neste momento, esteja acontecendo um culto como esse daqui, que nós nos assentamos para ouvir e receber a boa e agradável palavra de Deus. Só que a igreja que estava em Jerusalém, eles se engessaram, eles se acomodaram, e diz a Bíblia que a igreja começou a fazer alianças com o Estado. Por exemplo, Herodes o Grande ou Herodes o Magno, quando os magos chegaram em Jerusalém em busca do menino que havia nascido, eles, passando por Jerusalém, foram acompanhando a estrela rumo a Belém da Judéia. Quando Herodes chamou os magos e perguntou para eles aonde haveria de nascer o Cristo, eles disseram que vinha acompanhando uma estrela. E o Estado tinha tanta influência dentro da igreja, que Herodes o Grande ou Magno mandou os escribas e os doutores da lei buscar na Bíblia aonde haveria de nascer o rei dos judeus, aonde haveria de nascer o Cristo. E a resposta veio para ele de forma imediata: em Belém da Judéia, porque o profeta Miqueias registrou isso. Quando morreu Herodes o Grande, Herodes o Magno, que reconstruiu o templo no ano 39 a.C., esse homem, quando ele veio à morte, foi o sucessor dele, Herodes Antipas, aquele que mandou decapitar João Batista. Quando saiu Herodes Antipas, veio Herodes Agripa I. Foi esse homem que está aqui no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, antecedendo o capítulo de número 13, que diz a Bíblia: por aquele mesmo tempo, no versículo 1, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Sabe o que estava acontecendo aqui? A influência dos Herodes, dos herodianos dentro da igreja foi tamanha que ele conseguiu colocar a igreja em aperto, começou a perseguir alguns da igreja para os maltratar. A mãe de João Marcos deixou de congregar e começou a cultuar em casa, porque a igreja que estava em Jerusalém, ela começou a fracassar na tarefa da evangelização. E o que acontece? Deus permite uma perseguição, e eu quero que você leia comigo isso agora, se você pode, é claro, no capítulo 11 aqui de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 19, nós vamos ler aqui, capítulo 11 a partir do versículo 19, para que nós possamos nos identificar em algumas coisas aqui, até nós chegar onde nós queremos. Diz assim o texto no versículo 19: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até
Antioquia. Sabe o que aconteceu? A igreja de Jerusalém estava em total atividade, mas agora Deus, de forma paralela, levanta uma outra igreja, a igreja de Antioquia. Essa Antioquia aqui não é da Pisídia, essa Antioquia aqui é da Síria. Nasce uma igreja em Antioquia, porque a igreja de Jerusalém, ela tinha o ritual do culto e tinha até o altar para o sacrifício de animais. As ovelhas que vinham de Belém, da Judéia, por sinal, o único lugar do mundo que tem ovelhas de duas caudas, elas vinham de Belém, entravam pela porta das ovelhas e iam até o tanque de Betesda, onde elas eram lavadas para serem levadas ao altar do sacrifício. Lá em Jerusalém tinha altar de sacrifício, e eles estavam valorizando mais o sacrifício, mais os animais, do que o próprio ofertante. E hoje nós caímos no mesmo erro. Muitas igrejas hoje no Brasil, a oferta está valendo mais que o ofertante, contrariando a própria Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá. Antes da tua oferta, Deus é apaixonado por você. Antes do teu dinheiro, Deus se apaixonou pela tua vida. Deus não te valoriza por aquilo que tu tem, Deus te valoriza por aquilo que tu é. A tua oferta nunca será maior do que você para Deus. Lá em Jerusalém tinha altar de oferta, as ovelhas estavam sendo levadas, tinha altar para sacrifício, mas Deus virou o rosto para aquela igreja e Deus começou a olhar para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não tinha altar de sacrifício, mas esses irmãos tinham o joelho para orar, e quando eles dobravam o joelho, o céu se abria e a glória de Deus descia. Lá tinha doutores e tinha profetas, mas quem mandava na igreja de Antioquia era o Espírito Santo. Tinha muita gente influente lá, mas o Espírito Santo era a autoridade máxima da igreja de Antioquia. Lá em Jerusalém as ofertas chegavam das nações da terra. Vinha ofertas de camelos, de jumentos, vinha oferta das nações da terra. O gasofilácio não era uma urna pequena, não. O gasofilácio era uma piscina de um tamanho bastante avantajado, que eles derramavam de carruagem, ofertas que vinham das nações da terra. Eles recebiam ofertas volumosas, mas na contrapartida, como eles estavam vivendo debaixo de um sistema político, influenciados pelo Estado, eles não mandavam mais missionários para fazer a obra missionária. Eles tinham bom caixa, eles tinham recurso financeiro, mas deixaram a tarefa da evangelização para um terceiro plano. E na contrapartida nasce a igreja de Antioquia, que nem tesoureiro tem, mas o Espírito Santo está falando dentro daquela igreja, e Deus pega e fala: eu quero Saulo e quero um Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Alguém poderia dizer: mas aqui nós não temos recurso financeiro, e levanta alguém lá do outro lado e diz: mas Deus está mandando nós somente impor as nossas mãos e colocar sobre a cabeça deles. No demais Deus vai cuidar de tudo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, direitando as veredas. Está tudo debaixo da autoridade de Deus. Lá em Jerusalém estavam perseguindo os irmãos. A igreja de Antioquia resolveu abrir as portas para receber os irmãos. Às vezes eu fico pensando, eu não pertenço ao ministério de Madureira no Brasil, eu pertenço ao trabalho da missão no meu estado. Quando eu vou pregar em Belém, todos os anos estou pregando em Belém, prego esse ano nos 105 anos, preguei no 104, e todos os anos estou por lá com o pastor Samuel Câmara, e parece que nós temos um roupante, e nós estufamos o peito, somos a igreja mãe, tudo nasceu por Belém do Pará, somos a melhor igreja, a igreja que mais cresceu, e parece que Deus às vezes está virando as costas para nós, e Deus começa a levantar uma geração de doidos e de malucos que resolveram fazer algo diferente para a glória de Deus. E eu entendo que o próprio Espírito de Deus, ele sempre vai se fazer usar de recursos humanos, porque lá em Jerusalém estava o templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha um templo bonito, de boa aparência, mas a vida no Espírito havia saído de dentro daquela igreja. Agora Antioquia começa a incendiar debaixo da glória de Deus, e diz a Bíblia que a fama desta igreja chega em Jerusalém. Quando a fama desta igreja chega em Jerusalém, mandam para lá Barnabé, e Barnabé vai até Antioquia, e diz a Bíblia que quando ele chega lá, ele vê a glória de Deus, a graça de Deus derramada. Ele se alegra com os irmãos em Antioquia,
E diz a Bíblia, leia comigo aqui, no capítulo 11, versículo de número 25 do livro de Atos dos Apóstolos: e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para, diga comigo, para Antioquia. Por que Barnabé foi lá investigar essa igreja? E quando ele voltou, ele não voltou para Jerusalém, ele foi para Tarso. Ele fez a viagem correta de ida, mas na volta ele foi para Tarso. Sabe por quê? Porque Saulo já tinha ido lá em Jerusalém. Ele já tinha tentado dar um testemunho lá, e a igreja de Jerusalém não quis ouvir Saulo. Abortaram Saulo, mandaram Saulo embora. E Saulo estava lá em Tarso, desanimado, frustrado. Barnabé vai em Antioquia, vê a graça de Deus, a glória de Deus derramada. Em vez de voltar para Jerusalém, ele vai para Tarso. Chega lá, ele fala: Saulo, encontrei uma igreja que Deus levantou. Lá a graça está derramada, tem poder que desce no meio do povo. O culto tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Até os doutores estão aparecendo por lá, mas quem manda lá é o Espírito Santo. Ô Saulo, não fica desanimado, não fica frustrado. Se Jerusalém te abortou, Antioquia pode te abraçar. Vai lá dar um testemunho lá e falar do encontro que tu teve com Cristo no caminho de Damasco. Saulo vai para Antioquia. Quando ele dá testemunho lá, a igreja abraça Saulo, diz: Saulo, se tu foi abortado em Jerusalém, nós te abraçamos. Se para eles tu não teve valor, para nós tu tem valor. Permanece aqui conosco, não vai mais embora. Nós queremos que tu congregue aqui conosco. E isso aconteceu. E diz a Bíblia que esta igreja é levantada do nada. E eu penso que foi uma porta que Deus preparou para socorrer os membros da igreja de Jerusalém. Enquanto isso, Herodes Agripa I lá está perseguindo os irmãos, e diz a Bíblia que ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Enquanto Antioquia está abraçando, a igreja de Jerusalém está perseguindo. E diz o texto no capítulo 12, versículo 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, versículo 3 do capítulo 12, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Sabe o que ele fez? Esse homem tinha tanta influência na igreja de Jerusalém que ele matou Tiago ao fio da espada. E diz a Bíblia que os judeus religiosos gostaram da atitude de Herodes Agripa I, e ele, no impacto da popularidade, ele manda prender Pedro e manda colocar dentro de uma casa de detenção no meio de 16 soldados. E diz aqui o texto no versículo 4 do capítulo 12: e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado. 4 vezes 4, 16. No meio de 16 soldados. Aí quando Tiago é morto ao fio da espada, Pedro é preso, porque no dia da Páscoa, nos pães asmos, ele queria também matar Pedro. Alguém vai lá e noticia para a mãe de João Marcos agora que Tiago foi morto e que Pedro está preso. Com certeza essa notícia chegou lá em Antioquia, e os irmãos resolveram dobrar o joelho para orar. Igreja que se apaixona por almas, Deus acaba se apaixonando por ela. Igreja que se envolve na tarefa da evangelização, Deus acaba se apaixonando por ela. E eu entendo a vontade de Deus, e eu compreendo perfeitamente quando uma igreja que tem compromisso com a tarefa da evangelização e tem paixão por almas, e encontra-se dentro da vontade de Deus. Quando ela ora de forma diferente. Quando ela dobra o joelho para orar, o céu se abre, a glória de Deus desce. É uma igreja que ora diferente, é uma igreja que chega diante de Deus de forma diferente. Eu estive na igreja do John Wesley na Inglaterra, dei testemunho lá dos missionários que ajudam a sustentar em várias partes do mundo com o meu ministério. Todo o meu material que vendo eu dou 100% para a obra missionária, e 30% do que é arrecado também dou para missões. E tenho igrejas parceiras comigo, inclusive o pastor Isaías Negrão, do estado do Goiás, me ajuda a sustentar um missionário no arquipélago de Galápagos. Por quê? Porque Deus colocou isso no meu coração. Quando eu estive lá na igreja do John Wesley, eu dei esse testemunho, e a mulher que estava atendendo naquela manhã no templo de John Wesley falou: já que o senhor mexe com obra missionária, eu quero lhe mostrar a casa de John Wesley, que faz tempo que eu não abro para visitante algum. E ela disse: olha, eu vou lhe dar um presente porque o senhor mexe com obra missionária. Eu vou abrir o quarto do John Wesley. Quando ela abriu o quarto do John Wesley, eu vi a lareira, a marca no piso de madeira, 2 marcas. Eu falei: o que é isso? Ela falou: aqui era o lugar onde ele orava, onde ele tinha momentos de oração. Quando eu olhei uma cama de solteiro, eu falei: minha senhora, ele não era casado? Ela falou: o senhor não leu toda a biografia dele, não? Eu falei: não cheguei a ler tudo, não.
Ele, quando estava evangelizando a Europa, o John Wesley queria ganhar 1 milhão de almas para Jesus. E numa daquelas viagens que ele retornou da tarefa da evangelização, estava na entrada do inverno, a esposa dele chamou e falou para ele: John Wesley, ou tu ganha 1 milhão de almas para Deus, ou senão tu vives só para mim. Eu te quero somente para mim. Escolhe 1 milhão de almas ou eu. Ele falou: deixa eu orar esse inverno, e no final do inverno eu te dou a resposta. No final daquele inverno nasceu aquela frase célebre. Ele olhou para ela e falou: tu me perdoa, mas o meu campo é o mundo. Eu preciso ganhar 1 milhão de almas para Jesus. Ele morreu solteiro e disse a guia para nós que as últimas mensagens do John Wesley, ele pregou em cima da tumba do pai dele, dizendo o seguinte: eu temo pela salvação da minha alma, porque aquele que não cuida bem a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Eu rompi um relacionamento que eu tinha para ir atrás de 1 milhão de almas, mas eu ganhei 1 milhão de almas para Jesus. Que Deus não me considere dentro desta fraqueza. John Wesley partiu. Muitas pessoas do mundo todo já foram no templo do John Wesley. Num período em que muitos americanos iam para lá visitar, foi uma caravana de jovens dos Estados Unidos para lá. Quando chegaram lá, cultuaram, fizeram uma festa no templo de John Wesley. Na hora de retornar para os ônibus para ir para o aeroporto de Londres, para retornar para a América do Norte, um jovem faltou. E o líder da caravana começou a procurar esse jovem, não encontrava. Em frente ao templo do John Wesley tem um cemitério onde está o túmulo do John Bunyan, que tem um túmulo de muitos outros homens que foram heróis da fé. Procuraram lá, procuraram dentro da casa, não acharam, dentro da igreja não acharam. E alguém disse: quem sabe esse menino não está escondido no quarto do John Wesley? Então, quando eles foram lá abrir a porta do quarto do John Wesley, olharam do lado da lareira, está um jovem de joelho dobrado lá, clamando com lágrimas nos seus olhos, em alta voz, e dizendo: Deus, para John Wesley tu deste 1 milhão de almas, dai para mim 2 milhões de almas. Eu quero 2 milhões de almas no meu ministério. Um jovem. Aí o líder da caravana tocou no ombro daquele jovem que estava chorando com lágrimas e falou: levanta, Billy Graham, a nossa caravana já está saindo, temos que voltar para o aeroporto para retornar à América do Norte. E Billy Graham conseguiu realizar sua façanha agora o ano retrasado, quando alugou 3 meios de comunicação aqui na América Latina, no Chile, no Peru e no Equador, e pregou para 3 países, 3 dias de forma simultânea, e completou mais de 2 milhões de almas que se converteram ao Senhor Jesus. Quando uma igreja se prostra apaixonada por almas, ela ora de forma diferente. A igreja de Antioquia orou, a mãe de João Marcos orou, e Deus mandou um anjo lá para tirar Pedro de dentro da casa de detenção. E diz a Bíblia que quando Pedro saiu, Herodes Agripa ficou revoltado. Eu quero que você leia comigo, porque vale a pena ler isso. Eu já vou apressar aqui para nós ganharmos tempo, porque eu tenho consciência do horário. Mas leia aqui comigo no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, e versículo de número 19, diz assim a Bíblia: e quando Herodes o procurou quem? A Pedro, e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou justiçar. Tem uma tradução que diz que ele mandou matar os 16 guardas que não viram Pedro sair de dentro da casa de detenção. E diz a Bíblia: partindo da Judéia para Cesaré, ficou ali. Versículo 20: e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto. Diga comigo, Blasto. Diga mais alto, Blasto. Mais alto, Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Sabe o que é isso daqui? Ele se irritou com a fuga de Pedro e quis descontar no povo de Tiro e de Sidom. Tu não conhece ninguém que se irrita com um e quer descontar no outro? A mulher coloca o marido em jejum 1 semana em casa, ele começa a bater nos filhos. Ele se irrita com um e quer descontar nos outros. Tem pessoas assim que se irritam com um e quer descontar no outro. E Herodes estava irritado e quis descontar no povo de Tiro e de Sidom. E diz a Bíblia que eles, tendo amizade de Blasto, que era camarista de Herodes, esse Blasto pediu paz, Herodes ouviu ele. Sabe o que eu entendo com isso? Que em todo lugar, em todo tempo, Deus sempre vai ter um Blasto escondido. Se Deus tem um propósito com a tua vida, tu pode descansar,
Quando os poderosos da terra te perseguir e quiser colocar o pé no teu pescoço, Deus levanta um blasto em favor da tua vida. Deus levanta um blasto para interceder por você, e a obra de Deus continuará se realizando através da tua vida. Quando se levantar um poderoso nesta terra para dizer: eu vou parar, eu vou derrubar, fica tranquilo, Deus sempre terá um blasto escondido para interceder pela tua vida. Quem está entendendo a linguagem do Espírito e pode abrir a sua boca para dar glória ao nome desse Deus. E diz a Bíblia aqui, que quando o blasto intercedeu, num dia designado, no versículo 21 do capítulo de número 12, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estando assentado no tribunal, lhes dirigiu a palavra. Versículo 22, e o povo exclamava: a voz de Deus e não de homem. Versículo de número 23, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Ele morreu, sabe por quê? Porque ele não quis dar glória a Deus. Agora olhe para cá. Herodes, ele tinha trono, ele tinha coroa, ele tinha palácio, ele tinha cetro de rei, ele só não tinha Espírito Santo. Ele era mestre em oratória. Nunca esqueço, nos 99 anos da Assembleia de Deus no Brasil, no estado do Mangueirão, pastor Samuel Câmara deu uma oportunidade para Jader Barbalho dar uma palavra. Aí o Jader Barbalho levou uma Bíblia e abriu no púlpito e falou assim: a missão da igreja é colocar água na talha, mas quem tem o poder de transformar a água em vinho é Jesus. E ele olhou para o povão e disse assim: coloque água na talha, e não tenha pressa na transformação. Quem transforma é Jesus, quem faz é Jesus. E o estádio do Mangueirão incendiou. Era crente rodopiando, falando em línguas estranhas. E eu falei para o pastor: ele é crente? O pastor falou: nunca foi na vida, mas é mestre em oratória. O camarada pegou um texto da Bíblia e colocou quase 40 mil pessoas para falar em línguas estranhas, porque era mestre em oratória, mas não tinha Espírito Santo. Tem pessoas que têm o dom da oratória, mas não tem Espírito Santo. Tu pode não ter o dom da oratória, mas se tu tem Espírito Santo, tu tem tudo. Tu não tem palácio, tu não tem coroa, tu não tem trono, tu não tem cetro de rei. E diz a Bíblia que ele não quis abrir a boca para dar glória a Deus, e morreu comido de bichos por causa disso. Agora pergunta para mim: como é que vai a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia vai avançando de vento em popa, porque Deus levantou essa base como um quartel general. E diz a Bíblia, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé. Diga comigo, Barnabé. O Barnabé que foi buscar o Saulo agora está lá na igreja de Antioquia. Eu pergunto para vocês: é muito bom falar de Paulo, certo? Quem que já falou sobre o Ananias, o profetinha da rua chamada direita? Um pregador esses dias me procurou e falou assim para mim: pastor Sandro, qual é o segredo de um ministério bem sucedido? Eu falei para ele: é nascer no mangue. Ele falou: não entendi. Falei: tem muita gente querendo ir para o oceano, sim, quando nunca passou pelo mangue. Ministério é assim, meu irmão, nasce lá no mangue, aí vem para o Igarapé, do Igarapé vem para o canal do rio, e depois cai dentro do rio, e depois do rio vai para o oceano. Ninguém nasce, não é como Camboriú, que fazem pregadores como se fosse num tubo de ensaio. Os camaradas chegam não sendo nada, nunca foram nada, nunca fizeram nada para Deus, e da noite para o dia acham que são famosos e que são dono de tudo e podem fazer tudo, e ninguém pode apontar os seus erros, que ainda ficam bravos. A verdade é uma, meus irmãos, nós temos que entender que para o Paulo ser o Paulo, ele precisou de um Ananias para orar por ele, precisou de um Barnabé. Quando Paulo quis esquartejar João Marcos, Barnabé, que quer dizer o filho da consolação, chegou e falou: Paulo, preserva o menino, deixa o menino, hoje ele está dando problema, amanhã lá na frente ele vai te ser útil. Sabe quem era Barnabé? Charles Swindoll diz que Barnabé era os amuletos de Paulo. Se Barnabé saísse do lado, Paulo caía. Igreja que se apaixona por almas, Deus coloca uns Barnabés no meio dela, umas Barnabéias no meio dela. Quando tu quer cometer uma loucura, levanta um Barnabé do lado e diz: ei, não entra pelo atalho, vai pelo caminho. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, Deus tem coisas maravilhosas para realizar. Não toma essa atitude que tu vai se dar mal. Entra por esse caminho, caminha por aqui. Quem de vocês entende que um conselho serviu para salvar a tua alma? Quem aqui já teve alguns conflitos na sua vida e encontrou com algum Barnabé dentro dessa casa que te deu um conselho, e hoje você está aqui adorando e glorificando ao nome desse Deus? Ok, igreja que se apaixona por almas, Deus coloca um Barnabé, uma Barnabé dentro dela. Eu estava lá no Mato Grosso pregando, e quando eu terminei de pregar na igreja do pastor Silas
filho do pastor Sebastião, e fui para a banca para atender o meu material. Um rapaz foi lá e disse assim: aquela senhora que está lá na coluna está ali chamando, quer conversar com o senhor. Eu falei: estou vendendo os meus materiais, meu filho, manda ela vir aqui. E o rapaz falou: ela é cega, não enxerga. Falei: então, e é eu que tenho que ir nela. Saí da banca, fui lá. Quando eu cheguei lá, ele falou: é o pastor Sandro Fontoura? Eu falei: sim. Meu filho, eu precisava conversar contigo porque o meu ônibus já está saindo, tá? Mas deixa eu te falar, o diabo não te toca mais porque tu sabe lidar com o diabo. O diabo não tem mais poder contra a tua vida. Mulher não te derruba porque Deus conhece o teu caráter. Agora tu abre o olho com dinheiro, tá? Vai vir muito empresário nesses dias para colocar dinheiro no teu bolso, para deformar o teu caráter, para puxar o teu caráter e te colocar como um deformado no meio evangélico. E tem negócio, meu filho, dinheiro também derruba a crente, tá certo? Então a partir de hoje, tira o olho do dinheiro e viva mais na presença de Deus. Eu falei: minha senhora, a senhora é cega mesmo? Ela falou: sou. Falei: que dirá se não fosse? Por favor, coloque as duas mãos na minha cabeça e ore por mim. E ela na porta da igreja colocou as duas mãos na minha cabeça, aquela ceguinha, e eu chorei debaixo da mão dela. Eu vi uma Barnabéia na vida dela. Igreja que se envolve e se apaixona por almas, Deus coloca um Barnabé, uma Barnabéia dentro dela para dar conselhos, para que nós possamos seguir a nossa caminhada de fé. Apressando aqui rapidamente, diz a Bíblia que lá em Antioquia estava Barnabé e Simeão, chamado negro, ou Níger, numa tradução diz o negro. Sabe por quê? Porque lá em Jerusalém os negrinhos não poderiam cultuar a Deus dentro do templo. Lá em Jerusalém os negrinhos não poderiam cultuar dentro do templo. Eles eram proibidos de entrar dentro do templo. A igreja de Antioquia olha para Jerusalém e diz: olha, se não tem lugar para os negrinhos aí, pode mandar para cá, porque aqui eles podem cultuar e adorar e exaltar o nome desse Deus. E deixa eu falar uma verdade para vocês: nós somos pentecostais, e nós como pentecostais nós somos racistas às vezes, sabia? Se a irmã do círculo de oração, observe bem, no círculo de oração falar assim: irmãos, eu vi uma nuvem negra que entrou agora na porta da igreja. A primeira coisa que as irmãs falam: o sangue de Jesus tem poder. Tu está repreendido, Satanás. Mas se a irmã falar assim: irmãos, eu vi uma nuvem branca que entrou agora na porta da igreja, as irmãs: oh, maravilha, oh, glória de Deus. É mais ou menos assim, porque nós temos essa concepção que Deus opera no branco, mas não opera no negro. Lá no Monte Sinai havia densas trevas e Deus estava lá em relâmpagos, em manifestação de glória, escrevendo nas tábuas os seus mandamentos. Deus não te valoriza pela tua aparência, não, de forma nenhuma. Nunca esqueço, no nosso campo de trabalho, quando chegou um negrinho da Bahia chamado Luciedes, numa oportunidade, e ele entrou na igreja. Pensa num negrinho feio e triplica por 10. Quando ele entrou na igreja, eu olhei e falei: misericórdia, meu Deus, que homem feio. E o testemunho dele era o seguinte: ele se converteu depois que ele bateu de moto de frente com uma carreta. Fizeram uma cirurgia na testa dele, que a testa dele era torta, o queixo jogado de lado, cirurgia, pontos no rosto. E o pastor desprezou o Lucy Edson e falou: meu filho, tu tem 30 minutos para pregar. O negrinho pegou o microfone e falou: irmãos, o tempo é curto e eu quero pregar uma mensagem rápida com o tema: solta o jumentinho, porque Jesus precisa dele. E ele pregou 30 minutos e a igreja incendiou. Era muito poder de Deus. As crianças saíram do banco e vinham na frente do púlpito e falavam: o pé dele não está tocando no chão, ele está flutuando. 8 crianças de 4 a 8 anos batizadas com o Espírito Santo. Quando aquele negrinho virou para o púlpito e olhou, eu olhei para ele e falei: ele não é feio não, ele é bonito. Ele é bonito. Meu irmão, tu quer ver milagre que acontece em matrimônio na Assembleia de Deus? Quer ver um crente bonito? É quando ele se enche do Espírito Santo. Ele se enche do Espírito Santo, ele deixa de ser feio e passa a ficar bonito. E os maiores matrimônios que existem hoje é dentro da Assembleia de Deus. A gente vê cada casamento dentro da Assembleia de Deus que é de assustar. É verdade ou não é? Eu estava em Rondônia, desceu de uma SW4 na porta da igreja uma mulher muito bem apresentada, de boa aparência. Eu falei para o pastor da igreja: falei: pastor, esta senhora que acaba de descer aí, será que ela não valorizou o motorista? Porque camarada com bico de papagaio caminhando todo torto, teria que dar uma forcinha para o motorista está ferrado. Ele falou: pastor, fala baixo que é o esposo dela. Falei: pelo amor de Deus, meu irmão, mas fala para mim, esse camarada deve ser milionário.
E o pastor pega e fala: o pior é que ele é pobre, ela que tem dinheiro. Eu falei: meu Deus do céu. Mas é assim, a Assembleia de Deus, acontece essas coisas, acontecem esses milagres, porque Deus nos reuniu tudo no mesmo lugar, porque Deus não te julga pela aparência, Deus olha para a essência que está dentro de você. Os homens te valorizam pela aparência, por aquilo que tu tem, e hoje o ter está valendo mais que o ser, mas para Deus nunca o ter será maior que o ser. Tu pode ter tudo e não ser nada. Agora você pode não ter tudo, você pode não ser nada, mas pode ter tudo da parte desse Deus. Eu me lembro aqui no Goiás, eu tive uma experiência lá em Anicuns, quando um jovem da igreja falou: eu quero casar, quero casar, quero casar. Eu falei para ele: meu filho, não olha para a aparência, olha para a essência. Olha para a essência, rapaz. Ele falou: pastor, essência. Eu fui para o Rio Grande do Sul, ele me ligou: pastor, tem uma jovem aqui que canta, quando ela canta o céu abre, mas é poder de Deus. Mas pastor, é um tanque de guerra, pesa quase 200 quilos, pastor. Eu falei: meu irmão, é essência, olha para a essência. Tu não quer casar? Pastor, eu vou encarar porque eu tenho pressa, eu vou casar, porque é muita essência, ela canta e o céu abre, a glória desce. Eu falei: tu não quer glória de Deus, tu não quer poder de Deus? Ele falou: eu quero. E ele foi buscar a jovem e falou: minha filha, eu encantei contigo. Ela falou: eu também estou encantada há muito tempo, só que eu quero namorar, noivar e casar, é jogo rápido. Ela falou: eu também quero. Namorou, noivou e casou. Na primeira noite da lua de mel, de manhã ele acordou, olhou para o lado e falou: canta, minha filha, canta. Canta, pelo amor de Deus, não para nunca mais de cantar. Sabe o que é isso, irmãos? A essência perdeu o valor para muitos, mas Deus ainda está usando pessoas com essência para fazer coisas doidas nesta terra. Não te preocupa muito com a aparência, olha para a essência, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da tua vida. O Deus que fez os céus e a terra não faz acepção de pessoas. Quando eu contei isso a primeira vez no Rio Grande do Sul, a minha esposa, o clareado do dia, olhou para mim e falou: prega, meu filho, prega, pelo amor de Deus. Não para mais de pregar. A igreja de Antioquia, ela agregava, ela trazia para perto. Eu já estou encerrando, com 5 minutos eu termino. Olha aqui, e diz a Bíblia que na igreja que estava em Antioquia havia um Lúcio Cirineu. Diga comigo: Lúcio Cirineu. Sabe quem era esse Lúcio Cirineu? Ele era da sinagoga de Simão Cirineu. Quem já foi a Israel sabe muito bem que a Via Dolorosa termina numa bifurcação. O caminho que sobe à direita vai para o Jardim da Ressurreição, que está no pé do Monte Caveira, que os ingleses foram lá, compraram aquela parte lá e construíram um lugar de culto para nós. Mas no caminho da Via Dolorosa, que dá numa bifurcação, um caminho que desce à esquerda, que vai para o outro lado da cidade, para lá vão os armênios ortodoxos, vão os judeus ortodoxos, para lá vão os católicos, para lá vão os muçulmanos, porque eles entendem que do outro lado havia sepulcros de senadores e o Cristo, o seu sepulcro estaria do outro lado da cidade. Para eles o caminho que desce, para nós o caminho que sobe, porque o nosso caminho sempre é melhor, é o caminho que sobe. Mas o caminho deles, o caminho que desce, a 100 metros, se você for lá até o dia de hoje, está lá escrito: Sinagoga de Simão Cirineu. Por quê? Porque segundo a tradição ali, Jesus caiu com a cruz e levou a mão. Até hoje lá eles colocaram uma marca na parede, que eu não creio, mas eles dizem que é pronto, que Jesus teria caído ali com a cruz, e naquele local Simão Cirineu ajudou ele a carregar a cruz. E lá até hoje está a sinagoga. Naqueles dias em que Simão Cirineu abriu uma sinagoga, Herodes mandou fechar, e o povo de lá teve que sair. Onde é que eles foram parar? Eles foram parar lá em Antioquia, porque a igreja de Antioquia abraçava tudo e a todos. Lá os irmãos começavam a orar e a glória de Deus descia. Se Jerusalém negligenciou, a igreja de Antioquia abriu as portas. Ela começou a repartir tudo que Deus dava. Ela começou a repartir, e o mundo começou a ser evangelizado através de Antioquia. Agora observe uma coisa, eu termino aqui as minhas palavras. Na parte B do versículo de número 1 do capítulo 13, diz assim: e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Tem uma tradução aí na tua Bíblia, quem pode me ajudar? Que diz assim, ó: e Manaém, que fora colasso de Herodes. Busque aí, por favor, me ajude aí, numa tradução aí. E Manaém, que fora colasso. Tem aí? Colasso. E Manaém, que fora colasso de Herodes. Sabe o que quer dizer a palavra colasso? Criado pela mesma ama. Pastor Iris, esse Manaém aqui, Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes. Sabe quem é esse Manaém aqui? É irmão desse daqui, do capítulo 12. A mesma ama que cuidou de Manaém, cuidou também de Herodes. Esse Herodes aqui amou o palácio, amou a glória humana, amou a ostentação. Esse Manaém aqui falou: não quero nada com palácio,
Eu quero um compromisso com Deus, eu quero honrar a Deus. Enquanto esse Manaém aqui dormia num quarto, do lado de Herodes, a cama deles, diz o historiador Eusébio, que era metade ouro, metade prata e as guardas de marfim. Esse Herodes Agripa I aqui, ele bebia vinho em taças de ouro. Manaém, se quisesse, ele também bebia vinho em taças de ouro. Esse Manaém aqui, ele sai um homem disposto a cumprir com a vontade de Deus. Esse Herodes aqui sai um perseguidor, um ostentador, um apaixonado pelo palácio, pelo trono, pela coroa e pelo cetro. Manaém olha para o céu e diz: olha, eu estou dentro do palácio, mas se tu quiser descer dentro do palácio e levantar alguém para te servir nesta terra, eu vou estar totalmente à tua disposição. Esse Manaém aqui é o tipo de pessoa que tinha tudo para dar errado, mas Deus fez ele dar certo, porque com ele Deus tinha um negócio diferente. O palácio não segurou ele, o trono não segurou ele, o cetro não segurou ele, a roupa de rei não segurou ele. Ele olhou para o céu e disse: se tu quiseres usar alguém nesta terra, tu vai ter autoridade para usar. A hora que a unção de Deus descer, eu vou estar pronto para servir ao Senhor. Ele abandona o palácio e vai para Antioquia para ser profeta dentro de Antioquia. Deixa eu te falar uma verdade: tu sabia que tu tinha tudo para dar errado, mas o Deus que fez os céus e a terra te escolheu e fez tu dar certo. Quem está entendendo a linguagem do Espírito e pode levantar a sua mão direita ao céu, abrir a sua boca e dar um brado de glória ao nome desse Deus. Eu voltei à minha cidade, onde eu nasci, onde eu fui dependente de droga há muitos anos, para receber uma placa de homem nobre do município. Quando o prefeito me deu a palavra no Country Club para me falar, eu falei: senhor prefeito, tudo isso aqui é glória humana, tudo isso aqui tem data para começar e data para terminar, mas deixa eu lhe falar um negócio: eu causei muito prejuízo nesta sociedade, mas hoje sou o homem que mais representa esse município no mundo todo. Já preguei em 26 países deste mundo, recebi uma placa do prefeito de Jerusalém, abri 2 igrejas, uma lá em Mallorca, outra no arquipélago de Galápagos, e entrei para a história das missões mundiais. Mas tudo isso é glória humana. Eu resolvi renunciar tudo para viver dentro da vontade de Deus. Eu tinha tudo para dar errado, mas o Deus que fez os céus e a terra fez eu dar certo. O meu irmão mais velho foi lá me dar um abraço e falou: mano, eu te internei numa clínica psiquiátrica quando tu tomou uma overdose de droga, e os médicos disseram que para ti não tinha mais jeito, não tinha mais volta. E eu acreditei nos médicos, só que eu não sabia que tem um Deus no céu que opera milagres na terra. Mano, tu tinha tudo para dar errado, mas o Deus que fez os céus e a terra fez tu dar certo. Ele olhou para mim e falou assim: ora por mim, porque eu quero comprar um caminhãozinho para mim trabalhar. Eu falei: vai comprar o caminhão, porque eu vou te ajudar a pagar o caminhão. E tem mais uma: reforma a casa da minha mãe, coloca um ar condicionado no quarto para ela, porque eu também vou ajudar a pagar. Vou comprar um carro para que ela com 75 anos vá para a igreja cultuar a Deus, porque de macumbeira virou crente, é líder de círculo de oração e não pode ir para a igreja. Nós tínhamos tudo para dar errado, mas o Deus que fez os céus e a terra fez nós dar certo. Levanta as duas mãos lá em cima se você pode, abre essa boca que Deus te deu e fala para o inferno ouvir: eu tinha tudo para dar errado, mas o Deus que fez os céus e a terra fez eu dar certo. Eu já vou orar por vocês, se você pode agora, em nome de Jesus. Pega a mão desse irmão que está do teu lado aí agora, em nome de Jesus. Busque a mão dessa irmã que está aí do teu lado, em nome de Jesus. E não me faça acepção de pessoas. Pode ser branco, pode ser preto, alto, baixo, feio, bonito, rico, pobre, não interessa. Pega a mão desta pessoa que está do teu lado aí, aperte bem apertada a mão dela agora, aperte até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Fala para o inferno ouvir: eu tinha tudo para dar errado. Ovanagasura mandaganduia do brabadacaia, mas o Deus que fez os céus e a terra fez eu dar certo. Levanta a mão desse irmão para cima em nome de Jesus, o mais alto que tu puder. Eu vou te dar 50 segundos agora para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Só que
está grato a Deus, quem tem gratidão diante de Deus, só quem está grato ao Senhor, abre a tua boca agora e fala para o inferno ouvir: eu sou um milagre de Deus. Fala para o teu irmão ouvir: eu sou um milagre de Deus, porque eu tinha tudo para dar errado, mas o Deus que fez os céus e a terra. Ora Ramandu Asura Manakandarai. 30 segundos, fecha os teus olhos e abre a tua boca. Vai, meu irmão, abre a tua boca, vai, abre a tua boca. Tu está em Antioquia, aqui está a igreja que abraça tudo e todos. Aqui o povo pode adorar a Deus, profetizar, bater palma, correr, pode exaltar o nome desse Deus. Quem aqui tinha tudo para dar errado, mas Deus fez dar certo? Levanta bem alto a mão desse guerreiro para cima. 10 segundos, fecha os olhos e abre a boca. Vai, 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 abre a tua boca agora, abre a tua boca, abre a tua boca. O Espírito de Deus está aqui, e Ele está mexendo com a tua alma nesta noite. Se tu veio para receber, receba agora. Se você veio para sentir, sinta agora. Se você veio para ser tomado pela glória do eterno Deus, seja impactado pela glória de Deus. Ei, meu irmão, tu tinha tudo para dar errado. Fique de pé. Oh, aleluia. Eu tenho uma base missionária no Equador, e você sabe que o Equador tem uns 15 dias, foi sacudido por um terremoto. A igreja de Pedernales veio abaixo. Como o Brasil está envolvido com esse problema da política, que passa pouca coisa. Só na cidade de Pedernales nós perdemos mais de 1.200 pessoas. O exército não deixa mais ninguém entrar. A cidade de Porto Viejo, que eu estive com a minha esposa no começo do ano fazendo uma conferência missionária, 80% da cidade desabou. Bahia de Caracas foi sacudida, mas lá estão os missionários trabalhando para Deus, apaixonados por Deus. Um dos missionários, tem algumas fotos que eu não sei se tem 2 minutos para passar, jogar aí no telão. Tem umas fotos que estão aí. Aí tá alguns locais de lá, vai passando. Tem muitas fotos aí de prédios que desabaram. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Pode passar, pode passar. Ali a estrada rachou toda, pode passar. Esse hotel aí eu dormi com a minha esposa no começo do ano. Pode passando, vai passando, pode passar. Vai para frente, passe mais. Lá está o hotel no fundo. Esse hotel aí desabou, no segundo tremor ele desabou. Volta a foto de trás. Essa daí, aquele prédio verde que está ali é um mercado público da cidade que veio abaixo. Eu passei com a minha esposa, tem uns 4 meses debaixo daquele prédio. Desabou tudo, vem passando as fotos, passe mais, vai passando. Esse rapaz que está aí é o Rogério. O pai desse rapaz, segura aí, fez um grande trabalho missionário no meu estado. O pai dele morreu colocando o telhado numa igreja. Ele se desequilibrou, caiu do telhado de cabeça no púlpito, e o pai dele morreu. A convenção gaúcha não socorreu a família, ele passou necessidade junto com a mãe. Eu fui pregar no interior do estado e Deus me mostrou ele no meio do povo, e Deus falou para mim assim: aquele rapaz que está ali, ele é frustrado, ele não crê em mais ninguém, ele não crê mais na obra de Deus, ele não crê em mais nada, mas eu tenho um propósito com a vida dele, e tu passa a ser pai dele a partir de hoje. Eu falei: meu filho, vem na frente do altar. Ele passou na frente do altar, se jogou, eu abracei ele, eu falei: eu tenho um projeto com a tua vida. Mandei ele para o Amapá e mandei ele para o Equador. Ele abriu igreja em 7 estados do país do Equador. Aquele prédio que lá atrás está, era a casa que ele alugava lá, que foi implodida agora, ele perdeu tudo, não tem nem aonde parar. Passa outra foto, por favor, passa outra foto. Atrás ali é a escola onde os filhos dele estudavam lá, desabou toda. Sabe por que ele não morreu e os filhos não morreram? Porque eu paguei passagem para ele, para os filhos e para a família vir ao Brasil me visitar. Quando eles vieram para tirar 15 dias comigo, aconteceu o terremoto. Ele estava comigo na minha casa quando chegou a notícia, quando chegou as fotos de lá e o pessoal pedindo socorro. Ele sentou lá no quarto, colocou as 2 mãos na cabeça e falou assim: eu não tenho mais casa, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais aonde morar, eu não tenho mais nada. Eu perdi tudo. Eu falei para ele: meu amigo, eu só tenho uma coisa para te dizer, eu não vou te abandonar. Eu há 20 anos te ajudo, vou continuar te ajudando, porque tu tinha tudo para dar errado, mas Deus fez tudo dar certo. Tu tinha tudo para dar errado, mas o Deus que fez os céus e a terra fez tudo dar certo. Aí ele mandou esse vídeo aqui para mim, um missionário que está lá no momento do terremoto.
só com a sua permissão, deixa eu só colocar aqui para que o povo possa ouvir. De lá da Santa Cruz, da ilha Santa Cruz, meu amigo. Agora, me falou uma irmã que me ligou agora. Todo mundo está subindo para a parte alta, porque deu agora, está quase agora todo mundo indo para lá. E uma irmã falou aqui para mim que estão tirando a marinha, exército, a polícia, está todo mundo tirando a pessoa da casa, porque... Ele está falando aqui que tem um alerta de tsunami, o mar foi agitado e o tsunami vai chegar nas ilhas. Aí ele fala do terremoto que atingiu Porto Velho, onde está o hotel. Acabei agora de novo falar com minha esposa falou que... Esse barulho aqui é da sirene nas ruas. Não tem eletricidade, na toda a cidade de Porto Velho não tem energia elétrica, né? Não tem, tá tudo em trevas mesmo, né? E também no Guayaquil também deu terremoto terrível também, tá tudo, Guayaquil, Porto Velho e meu estado, Manaví, né? Onde também Rogério morava, Manta. Desabou tudo. Aí na hora do desespero ele fala assim para mim, eu encerro. Se porventura a gente nunca mais se encontrar, meu amigo, lá no céu nós vamos encontrar, tá? Se porventura... Sabe por quê? Ele tinha tudo para dar errado, mas Deus fez ele dar certo. Eu falei para ele, vai para o acampamento onde o exército montou para as pessoas ficarem acampadas. Leva donativos, mandei 15 mil reais de ajuda para comprar donativos e levar lá, no meio da multidão que está num parque morando debaixo de lona. Quando ele chegou lá, ele entregou os donativos e fez um culto. Mais de 80 pessoas voltaram para Jesus e glorificaram o nome desse Deus. Eu quero orar pela tua vida agora, porque Deus tem coisas excelentes para você, por você, em você e através de você. Vamos orar ao Senhor. Se você pode, em nome de Jesus, abraça essa pessoa que está do teu lado agora. Abraça. E fale para o inferno ouvir. Eu tinha tudo para dar errado, mas o Deus que fez os céus e a terra fez eu dar certo. Ora rama shura kanda managandu yandu brabada kandaraya shura bagasu vinagandu brabada kamandagandu bribidi andarácia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, chegamos diante da tua presença. Muito obrigado por esta noite. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, que Tu nos dá para estarmos dentro da Tua casa. E nós viemos aqui porque nós queremos contemplar a Tua glória cada dia, Senhor. E eu acredito, ó Deus, que no meio deste arraial tem uma geração de doidos, de apaixonados, que querem fazer a Tua obra se realizar através das suas vidas. E eu te peço agora, manda azeite em abundância, derrama, Senhor, sobre nós, do Teu poder, da Tua glória, da Tua unção. Faça-nos andar à luz da Tua palavra, meu Deus. Nós não queremos a Tua glória e o Teu poder, Senhor, para dizermos e mostrarmos para o mundo que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nós queremos ser canais Teus nesta terra, porque nós tínhamos tudo para dar errado, mas Tu fizeste nós dar certo. Eu te peço agora, desce aqui entre nós, e começa, Senhor, a fazer uma revolução espiritual na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. É nesta graça, é nesta unção, é neste poder, é nesta virtude que eu te peço, Senhor. Renova a crente nesta noite aqui, restaura vidas nesta noite aqui, fortalece corações e sentimentos nesta noite aqui. Ovanaga seri bidika mandagandubre bidiandaraia, ovana kamaya subribidiaia. Só quem está feliz com Jesus nesta noite e pode abrir a sua boca e dar um brado de glória ao nome desse Deus. Abre a tua boca e adore o nome desse Senhor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Irmão, deixa o teu like nesse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa assistir essa mensagem. Deixe aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. E é claro, se inscreva aqui no canal Fogo do Ourives se você não for inscrito. Os créditos desse vídeo vão para o pastor Sandro Fontoura.
Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar marcado o canal do Pastor Sandro para você entrar lá, se inscrever, assistir aos vídeos e às pregações lá do canal do Pastor Sandro. O Pastor Sandro Fontoura é uma bênção. Irmãos, mais um vídeo com o Pastor Sandro Fontoura, trazendo para nós diversas experiências e diversos testemunhos que nos levam a entender como que o nosso Deus, ele é especialista em trabalhar na vida do homem. Deus, ele tem uma maneira totalmente diferente da maneira que os homens acreditam ser a correta de agir. Muitas das vezes, Deus, ele vai pegar pessoas improváveis para fazer com que coisas improváveis aconteçam. E isso não é mérito de homens. Isso é para a glorificação do nome de Deus. Tudo aquilo que Deus faz, irmãos, tem como finalidade glorificar o seu nome. Deus, ele não ressuscita mortos, cura doenças, faz com que pessoas recebam milagres para que o nome dessas pessoas seja glorificado. Todavia, tudo que Deus faz, as obras de Deus, as maravilhas de Deus, são para que o seu próprio nome seja glorificado. Quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus, a finalidade daquele milagre foi fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. E é exatamente isso que acontece naquele episódio. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, o texto diz que todo aquele povo, toda aquela multidão ficou tomada de grande temor, e eles diziam: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Finalidade: glorificar o nome de Deus. Então, sempre que você levar uma causa até Deus em oração, tenha a preocupação de procurar entender se essa causa é para glorificar o seu nome ou se essa causa é para glorificar o nome de Deus. Se for para glorificar o seu nome, não perca seu tempo, irmão. Mas se todavia essa causa for para glorificar o nome de Deus, pode orar com fé, porque tudo aquilo que é para glorificar o nome de Deus, ele assina embaixo. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei qual é a tribulação que você está passando, mas creia que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer com que coisas grandes e firmes aconteçam na sua vida, para fazer com que grandes coisas aconteçam no meio da sua família, irmão. Deus, ele é poderoso para trabalhar na vida dos seus filhos, para trabalhar na vida do seu cônjuge, para fazer com que você alcance uma grande bênção e um grande milagre. Mas é necessário, irmão, permanecer perseverante, permanecer no caminho da busca, permanecer no caminho da fé. O inimigo, ele sempre vai se levantar, o inimigo, ele sempre vai tentar, mas todavia, irmãos, ele sempre será derrotado, porque maior do que o inimigo que se levanta é o nosso Deus que nos dá vitória. Irmão, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa assistir essa mensagem. Deixe nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. E é claro, se inscreva aqui no canal Fogo do Ourives se você não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.